Mas enfim, você faz jornalismo, né? Num lugar incrível que é a PUC São Paulo, uma formação incrível, porque isso eu tenho certeza que é inquestionável, ainda mais naquela época, década de 80, 90, né? Não que hoje não seja, mas... E de repente você trabalha como jornalista um tempo, né? Bom, inclusive, com algumas pessoas importantes do meio jornalístico, e de repente você dá uma virada na sua vida, seminário. Sim, porque foi uma como eu poderia dizer? Como que isso aconteceu, uma revolução espiritual, né? O espiritismo fala em reforma, eu vou usar um termo mais agressivo, é revolução, não reforma. Porque foi realmente um momento de... um chamado que eu senti muito forte, não para fazer um discernimento. Não tinha uma convicção plena de que eu deveria ser sacerdote, mas eu senti um chamado muito forte. Nessa certa feita você era jornalista e católico praticante. Católico praticante. Não conhecia a doutrina espírita, não tinha nenhuma noção do espiritismo, mas eu resolvi atender esse chamado e deixei o jornalismo, né? Na época eu trabalhava na Rádio Globo de São Paulo, Rádio Excelsior, que hoje é a CBN. Né? CBN. Não façam contas da minha idade, por favor. Mas não chamava CBN, chamava Excelsior ainda, né? E inclusive um dos slogans da rádio era Excelsior, a máquina do som, né? A máquina do som. E o diretor era o Maurício Kubrusli, que depois se tornou repórter da TV Globo também, né? Nós tivemos um trabalho lá de 13 anos que eu fiquei dentro da rádio. Quando eu fui fazer jornalismo, eu já estava trabalhando na rádio. Eu comecei como office boy lá, né? E depois eu fui fazendo uns trabalhos, redigindo textos. Na época eu tive uma pessoa que me incentivou muito. A primeira foi Osmar Santos, né? Que era o líder da equipe de esportes, e meu primo também. E o Edson Scatamáquia, que foi um jornalista também muito importante na minha vida, na minha formação. Então me ajudaram bastante nesse processo. Mas depois eu resolvi fazer essa experiência vocacional. Passei a residir numa paróquia perto da minha casa, né, que é a paróquia São Francisco Xavier, no bairro do Jardim Japão, divisa ali com o Parque Novo Mundo. E lá eu fiz uma experiência vocacional maravilhosa. Encontrei um grande formador, Padre Jeremias. Tínhamos o bispo, naquela época regional era Dom Joel. E o cardeal de São Paulo era Dom Paulo Evaristo. Essa época era a teologia da libertação. Sim, tinha um forte viés pela teologia da libertação, mas havia uma divisão muito forte já. Sim, sim. Porque estava tendo aí um movimento aí, dentro da própria igreja de resistência a isso. A isso, E embora se te falasse muito de teologia da libertação, Leonardo Boff, a gente lia todos os livros do Leonardo Boff. As comunidades eclesiais de base, isso, né? Gustavo Gutierrez, que também foi um dos principais autores aí da teologia da libertação, a gente também lia bastante. O Clodovis Boff, que era irmão do Leonardo. Foi todo um pessoal aí que fez um trabalho muito forte associado à mudança, à abertura democrática do país, tá? Isso. Foi isso. Eu vivi muito esse momento. Nós tínhamos aí uma militância muito forte dentro das comunidades eclesiais de base, e foi um momento realmente importante para mim. Mas já no seminário a coisa se voltou mais para o movimento do meu eu interior. Comecei a trabalhar esse momento do meu eu interior, e o seminário foi rico para mim, né? Nós estudamos muitas coisas que, nossa, eu não tinha nem noção de que poderia ser tão profundo um estudo, né? E esse curso de filosofia que eu fiz dentro do seminário foi muito útil para mim, porque era filosofia, mas tinha muito conteúdo que também era de natureza teológica, e depois história junto também, né? As matérias de história que a gente cursava, que nos dariam mais tarde o direito de lecionar história também. E esse curso foram 3 anos da minha vida que foram muito ricos. Eu fiz um discernimento vocacional, vi que não era a minha vocação viver como sacerdócio, exatamente porque eu comecei a sentir necessidade, vontade, sonhar em ter uma família, né? E exatamente o sacerdócio dentro da Igreja Católica, ele tem que ser exercido dentro do princípio de celibato, que não é uma lei de Deus, mas é uma disciplina da Igreja. Sim. Isso é importante dizer, né? E é uma regra que, se você entrou e aceitou, tem que respeitar. Tem que respeitar. E exatamente eu respeitando isso durante todo o meu tempo de seminarista, eu decidi optar por um outro caminho, quis ser pai. Tenho 2 filhos, né? Um já é formado em História pela Federal de São Paulo, a Unifesp. História e também. E a minha filha está se formando em Gestão Ambiental na USP esse ano. Então, graças a Deus,
Deu certo. O caminho era outro mesmo. Eu me sinto muito bem como pai de família e o que é gostoso, eu não perdi o meu cristianismo, né? Não perdeu. Eu não deixei de ser cristão porque me tornei pai. Pelo contrário, acho que eu me tornei um melhor cristão, um cristão melhor, exatamente pela experiência da paternidade, da família, né? Que foi para mim um desafio. E no momento do seminário, você era diocesano. Sim. Seminário diocesano. Diocesano, aqui ligado Zona Norte aqui, Zona Norte, Dom Joel, e o bispo regional Dom Joel, e o cardeal era Dom Paulo, né? Dom Paulo. Isso. Dom Paulo. Que época, hein? Foi uma época forte. Intelectuais aí à frente, né? Muito, muito bom mesmo. E aí você toma a decisão de não continuar como... Sim. Porque depois seria a teologia, né? E a formação final. E como que o kardecismo chegou na sua vida? Pois é. Porque são caminhos que não... Eu não entendo que eles se separam, né? Eu acho que tem uma convergência. Tem uma das palestras que você ministra, inclusive, que depois eu acho que é legal você falar dela, sobre as escrituras, né? Sim. Mas eu acho que deve ter sido interessante esse seu conhecer o kardecismo e começar a caminhar hoje como um palestrante, uma pessoa que atua numa casa, né? Que depois é legal você falar também qual é o local que você hoje dedica seu trabalho, né? Espiritual. Sim. Como é que foi esse conhecer o kardecismo pós-seminário? Porque aí você já é formado em jornalismo, você já é formado em filosofia, né? Com habilitação para dar aula de história e toda essa área de humanidades. Pedagogia também fiz. Pedagogia, quer dizer, educação, assim, jornalismo, comunicação, educação, que também está sempre dialogando, né? E aí vem o kardecismo. Então, nessa linha do tempo, né? Que vamos falar que ela é curta, né? Para não falar que você é de outro século, como eu também, né? Nós nascemos... É estranho falar isso, mas é real, né? Desse século, só a Ana aqui na mesa, né? Quando eu falo que eu conheci mimeógrafo a álcool, o pessoal me olha assim, isso é estranho, cara. Eu também, quando eu comecei a carreira na educação, era mimeógrafo e, assim, tinha que tomar cuidado com o álcool na sala de aula. Exatamente. Para nenhum moleque aprontar. Deus do céu. Era isso. Que época, não? A gente levava o mimeógrafo, levava o álcool e a diretora falava, cuidado que esse álcool na sala de aula, porque também era muito jovem, né? E era essa a realidade. Hoje, meu Deus, né? Esse mundo aqui da tecnologia é sensacional, né? Fora de série. E como é que foi então, César? Conta para nós esse conhecer o kardecismo. Bom, eu li um livro recentemente que eu acho que sintetiza bem a minha história. Chama-se Mindset. E a autora, PhD, a professora Carol, né? Assim, ela tem um trabalho ali muito brilhante que ela diz assim, quando a gente tem... mindset é questão de... Como é que eu falo? De ponto de vista, né? De você ter um ponto de vista, uma concepção a respeito da vida. O mindset de fixo é aquele que a pessoa acha que já nasce pronto, que as virtudes que a gente tem ou as competências já são natas. E o de crescimento não, que a gente pode desenvolver e aprender tudo. Então, no mindset de crescimento, que eu passei a utilizar nesse período, as experiências que não deram certo na minha vida, eu não me contentei com o fato delas não terem dado certo, mas eu procurei tirar aprendizado dessas experiências, né? Existe uma diferença entre você ter fracassos e ser uma pessoa fracassada. Exatamente. Fracassos todos nós temos. A questão é o que você faz com isso. Se você tira do fracasso grandes lições, eles na realidade são importantes lições que você vai utilizar para construir o seu sucesso. Dizem que o inventor da lâmpada, né, Thomas Alva Edison, ele inventou a lâmpada com uma equipe enorme de assessores, com investimentos altíssimos, e foram 1.600 tentativas, segundo alguns dados. A gente não sabe se isso é correto ou não real, mas não foram 1.600 fracassos, foram 1.600 etapas na construção da lâmpada elétrica que ele queria. Eu passei a ver as minhas experiências que não estavam dando certo com aquele olhar crítico. Por que não funcionou?
porque não deu certo, né? Meu casamento inicialmente também não funcionou, não deu certo. Eu fiquei 5 anos casado, me separei, e durante o meu processo de separação eu comecei a ter contato, né, com algumas pessoas de outras vertentes religiosas. Eu tive um irmão mais velho, que já tinha enveredado por um outro caminho. Ele tinha se tornado participante do candomblé, pai de santo de candomblé, e eu, curiosamente, via nele algumas coisas que me chamavam a atenção, que era o fato dele conversar com os espíritos, né? Então isso me chamava muito a atenção, e eu fiquei curioso. E uma vez uma professora de uma escola que eu conheci, que era dessa vertente, ela falou: você precisa ir num centro, porque eu tenho convicção de que você tem mediunidade. E você precisaria, segundo a concepção da doutrina espírita, trabalhar isso. E como era uma pessoa muito querida, muito inteligente, muito capaz, eu resolvi ouvir o conselho dela, né? Eu resolvi ouvir esse conselho e seguir os passos que ela estava me indicando. E fui conhecer um centro espírita, tomei passe, vi o trabalho que estava sendo realizado lá, mas eu não tinha tempo para estudar. Ela me falou muito do meu falecido irmão, que esse irmão que era do candomblé já é falecido há muitos anos, né? Então eu comecei a ter contato com a doutrina, foi aí. E uma experiência que me chamou muito a atenção. Eu tive um momento de vidência, eu vi uma cena nitidamente que ia acontecer no dia seguinte, na véspera. Essa cena foi desenhada para mim com uma nitidez incrível. Infelizmente eu não posso reproduzir que tipo de cena, porque envolve algumas pessoas. E por essa razão, uma questão de respeito ético, eu não vou comentar. Mas exatamente do jeito que eu vi aconteceu. E dentro do catolicismo não tinha respostas. Olha, você precisa rezar o terço, você precisa conversar mais com Deus, você precisa se ater aos exercícios espirituais, né, de Santo Inácio de Loyola, que eu também conheci a ordem dos jesuítas, e fiquei encantado com ela, aprendi muito lá, né, trabalhei num colégio jesuíta, que é o Colégio São Luís, e conheci a espiritualidade inaciana. Embora todos esses movimentos espirituais fossem bons, eles não me traziam as respostas que eu queria. E foi exatamente a partir dessas experiências de vidência, né, desse toque que essa professora me deu, que eu tinha mediunidade, que eu precisava trabalhar isso para encontrar o meu equilíbrio espiritual, que eu comecei a ter contato com o espiritismo. E uma namorada espírita que também me ajudou bastante nesse processo, porque ela me levou ao centro, ela me fez conhecer melhor o centro espírita, e nesse movimento eu comecei a estudar o espiritismo. Aí apareceu a chance de eu fazer o curso, né, da doutrina. E lá eu me encantei. Eu me encontrei dentro do centro espírita. Muitas respostas. E já foi nesse centro que você está hoje? Sim. Os primeiros que eu comecei, um foi lá no Jardins. Se não me falha a memória, na Brigadeiro Haroldo Veloso. Eu tenho uma memória para nome de rua. Mas foi lá meu primeiro contato. Depois aqui no Centro Estudo e Meditação, através dessa namorada, que é espírita há muitos anos e que também teve problemas da vida dela, que só resolveu através do estudo da doutrina espírita. Eu comecei a cursar no Discípulos do Evangelho, porque é o único centro que tinha curso de sábado à tarde e à noite. Você falou tempo, né? E aí eu tinha condições de fazer. Aí, nossa, a hora que eu li o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, eu me identifiquei muito. Foi uma coisa assim que me mexeu com o meu coração, né? A gente costuma dizer, onde é que está a religião? A religião está na minha cabeça, está no meu cotidiano. Mas desculpe, se ela não estiver no teu coração, logo, logo você vai deixar de seguir essa religião. E o espiritismo propriamente não é uma religião, né? Ele é uma filosofia de vida. Ele funciona como uma religião, mas na verdade não é uma religião, porque ele não tem dogmas, ele não tem rituais. Um dia uma pessoa chegou, gostaria de me casar no centro espírita, né? Eu falei, olha, a gente não faz casamento, batizado, entendeu? Centro espírita não tem cerimônias, né? Não tem rituais, né? E também não tem dogmas, né? Talvez a gente possa dizer que o único dogma do espiritismo é o amor, né? Mas é um dogma que é possível de comprovar, né? Porque a gente vivencia isso. Tem causa e efeito, né? Tem causa e efeito. Direto, visto, constatado e certificado, né? Se tem uma coisa que é certificada, é o amor. É a única coisa que, de fato, você vê a transformação acontecendo. É impressionante, né? E a síntese de todos os mandamentos, né? No Espiritismo, a gente aprende que houve 3 revelações.
A primeira com Moisés, o decálogo, as tábuas da lei, a segunda com Jesus, a terceira, o Espírito de verdade, o propriamente o Consolador, que é a própria doutrina espírita, né? Que seria a terceira revelação. E eu acho que o amor sintetiza tudo, né? Por isso que no 15º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo está escrito lá, com clareza inquestionável, fora da caridade não é salvação. E me chama muito a atenção o que o Chico falou sobre isso, né? Porque uma vez ele falou, olha, eu escolhi o caminho do Espiritismo porque está escrito lá, fora da caridade não há salvação. Se estivesse escrito fora do Espiritismo não há salvação, eu teria procurado outro caminho.